6 coisas que Deus não aceita nas igrejas evangélicas. Na realidade, são várias coisas que o Criador, o Eterno, não aceita, principalmente o sistema religioso. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Oração em monte, Deus não aceita. Profetas, Deus não aceita. Votos, campanhas, amuletos e dízimo. Tudo isso são coisas que o Criador abomina dentro dessas denominações religiosas, além de também abominar a própria existência desses templos religiosos. Primeiro ponto que a gente precisa analisar nesse estudo: oração em montes, uma mentira da igreja protestante. Muitos evangélicos e pastores gostam de ir para o monte. Uns ficam até 21 dias fazendo a tal da campanha de Daniel. Isso incluindo igrejas como as Assembleia de Deus, Batista Lagoinha, Universal e outras denominações religiosas. Então, oração em monte e oração no templo é uma coisa que o Criador não aceita. Porque quando você vai para o monte, Deus não aceita esse tipo de oração. Né? Esse monte aí não tem necessidade, não há uma obrigatoriedade, principalmente a questão de frequentar os templos religiosos. Veja o que diz o livro de João, capítulo 4, versículos 21 a 23, para provar para você que o Criador não quer que você vá nem para dentro do templo e nem para o monte. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que você não adorarão o Pai, nem neste monte, nem no templo em Jerusalém. Prestou atenção? Nem no templo em Jerusalém e nem no monte. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem através dos judeus. Muitos evangélicos pensam que estão adorando ao Criador, que na realidade estão adorando ao Jeová, o falso Deus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, que são exatamente aqueles que é considerado desigrejados. O segundo ponto que o Criador não aceita e nunca levantou nesses tempos de hoje do Novo Testamento são a questão dos profetas. Mas você encontra de vários profetas desse tipo. Veja o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João Batista. Desde então, desde esse tempo em diante, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, não existe mais profetas, como a gente vê. Deve porte telemite a candofoata. Até quem quer é blobo bem. Deve deporte terebaque o tebiafá. Araba como dareba. Desci aqui agora. Atalha blocomai. Entrei como vento e ninguém me viu. Falsos profetas. Passeando nos corredores. Ai, eu tô com medeira. Tô tocando nos meus vasos. É até que me duro bloqueio. Tô enchendo da porta até o altar. Mantenho uma milícia armada pra que agora. Vou tomar todos os meus vasos. E nessa marcha eu fecho a sepultura. Jesus! O tal do profeta diz que o Deus que ele acredita está mandando uma milícia armada, né? E a gente sabe que milícia armada é de demônio, eu vou dizer de bandidos, né? Então esse Deus do sistema religioso não é o mesmo Criador dos céus e da terra. Voto, campanhas, amuleto, dízimo, né? Não é necessidade disso. E principalmente a adoração à arca do tabernáculo, a arca da aliança. E o povo é enganado por esses líderes religiosos. Veja aí. Olha, que Deus abençoe o povo de Minas. Poxa vida, eu quero dizer para o povo da nação dos 318 aí de Minas, que, como é que eu posso dizer, meu Deus? Que foi para mim carregar o que representa a glória de Deus. E depois desse dia, eu não sei se poderia colocar imagens aí, olha aí, ó, depois deste dia, depois...
Aqui o vídeo mostra esse líder religioso adorando a Arca da Aliança, né? Que é exatamente isso. Agora veja Jeremias 3,16. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem numerosos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a Arca da Aliança do Senhor, ela não lhe fará, não virá à mente, nunca mais. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará nenhuma cópia dela, nunca mais farão outra. Então veja que esses pastores, líderes religiosos, adoram o objeto, né, considerado como Arca da Aliança, sendo que a própria Bíblia diz que não é para lembrar, que não é para fazer igual, não é para copiar, nem virá ao pensamento. Mesmo assim, as pessoas preferem acreditar nesses líderes, nesses farsantes religiosos, pastores, do que acreditar na própria palavra de Deus. E um ponto interessante que a gente precisa entender também, que muita da gente chama nós de desigrejados. Na realidade, nós não somos desigrejados, porque não se pode desigrejar a verdadeira igreja. Nós saímos do templo, como Jesus disse, e nos últimos dias, os verdadeiros adoradores vão ouvir a voz do pastor e vão seguir a voz do verdadeiro pastor, e não a voz do lobo devorador. Cristo é o nosso verdadeiro pastor. Não existe sair da igreja, porque igreja ou eclésia significa chamados para fora. Então, biblicamente, não existe sair da igreja, mas pelo contrário, a verdadeira igreja já está sendo chamada para fora das instituições religiosas. O cristão não está ligado em fazer parte de uma denominação religiosa, até porque Cristo não mandou ninguém levantar templos religiosos e chamar de igreja, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco pode ser servido como se precisasse de algo. Ninguém está fora da igreja e não pode desigrejar um membro do corpo de Cristo, porque a igreja não é física, mas sim espiritual, pois foi Ele que se entregou por ela e a santificou. Na igreja do homem pode tudo, pode excomungar um fiel, pode colocá-lo de banco, pode até excluí-lo e apelidá-lo de desigrejado. Mas na igreja de Cristo, o membro não pode ser cortado do corpo, porque o cabeça dela não é o pastor, mas sim Cristo. Então tá aí, pessoal. Nós somos a igreja verdadeira, não precisa fazer a oração em monte, não existe profetas, voto, campanhas, amuleta e dízimo. O verdadeiro cristão, ele segue ao Messias e ao Criador. Então fuja desses locais que se chamam de igreja. A palavra igreja é eclésia, é os saídos para fora. Você não pode excluir um membro do corpo de Cristo, porque você é o corpo de Cristo. Mas isso não significa que você pode levar a sua vida vulgarmente, na prostituição, no adultério, no erro e no pecado da lascívia, da porneia ou da luxúria. Você tem que ser fiel ao Criador, porque lembre-se, você é o templo de Deus. E se você destruir o templo de Deus, que é você, Deus o destruirá. Inscreva-se no nosso canal A Forja aqui, né? Aperte o coraçãozinho aí e ajude o canal a crescer. Forte abraço do Rivanildo Menezes. 319-9202-3725 para você adquirir a versão original da Bíblia BKJ de mais de 600 anos.